Bom, para quem esteve no nosso último encontro de mentoria, viu o quanto que esse slide aqui mexeu, né? Porque nós falamos, a gente escuta muitos palestrantes, os influencers, os coaches, falar que a pessoa está na zona de conforto e não quer sair da zona de conforto. Mas, na verdade, essa zona de conforto não existe. Ela não existe. Isso é um grande engano. Ninguém está na zona de conforto sofrendo. Quem é que está sofrendo, não conseguindo atingir o objetivo, cheio de dívidas, doente, com problemas no relacionamento, às vezes passando a vida inteira no relacionamento tóxico, no relacionamento complicado e não consegue sair, ou não consegue fazer uma transição de carreira, não consegue cuidar da saúde, e aí fala, porque você está na zona de conforto. Isso é uma ilusão. Ué, o que aconteceu com você, querido? Você tem que mudar sozinho. Então, na verdade, ali eu mudei. Coloquei até aí no grupo para vocês entenderem esse slide. Eu não estou na zona de conforto. Eu estou na zona de autopreservação. A zona de autopreservação é que não me deixa caminhar para o crescimento. Por quê? Porque eu tenho medo do desconhecido. Aqui tá ruim, mas eu já sei como que é. Aqui eu conheço. Já tem essa rotina todo dia. Eu sei como lidar com ela. Aprendi a lidar com essas perebas aqui que eu tenho. Então, você aprende a lidar com aquela situação para sobreviver e tem medo do novo. Tem medo do novo por uma série de situações. Porque tenho medo de errar, porque tenho medo do julgamento, porque tenho medo da rejeição, do abandono, da crítica, de não pertencer. As infinidades são muitas. E se eu tomar tal atitude e quebrar a cara? E se eu fizer isso e não dá certo? E se eu ficar numa situação pior ainda? Enfim, aí você começa, e se, e o se tem uma perna torta, né? Porque o S tem uma perna torta. E esse se não te deixa caminhar. Você se mantém familiarizado com aquela situação, porque essa situação de autopreservação, ela está fazendo o que comigo? Está fazendo eu ficar na minha autopreservação da espécie, né? A minha autopreservação e também a preservação da espécie, porque muitas coisas que nós fazemos é para preservar a espécie, né? O ser humano tem necessidade de que a espécie continue, certo? Tanto que, por exemplo, se você e seu neto você e seu neto estão se afogando, seu filho vai salvar. Quem que você acha que ele tem que salvar? Primeiro lugar. O filho. Por quê? Porque ele tem uma futuro, desenvolvimento, crescimento, a mãe já está na velhice, já teve a parte dela produtiva. Então, porque ele vai continuar a espécie, não é? Eu vou ter que correr afogada. Então, nós temos que pensar nisso, né? É uma coisa impressionante. É desafiante essa pergunta? É desafiante. É muito difícil. Aliás, tomada de decisão é um grande desafio. Aí, quando eu começo, então vamos lá, né? Eu me lembro muito bem que quando eu comecei a trabalhar com coach, na época que eu trabalhava com coach, depois eu deixei de lado, e o coach sempre a gente fazia um contrato de 10 sessões. Então sempre era aquela coisa, 10 sessões, 10 sessões. Muita gente, não só comigo, né? Não foram tantos assim, mas tem até pesquisa sobre isso, muitas pessoas desistem do processo de coach mais ou menos na 4ª sessão. Da metade. A partir da 4ª, várias pessoas já desistem.
Por que que elas desistem? Porque elas não estão preparadas para atravessar a zona do medo. Às vezes até na terapia. Se a terapia for uma terapia só de conversa, às vezes a pessoa até fica. Mas se já for uma terapia que começa a instigar muito para a mudança, te provocar para a mudança, muita gente desiste. Porque eu não quero atravessar a zona do medo. Então é muito comum eu querer desistir. E por que que eu quero desistir? Porque eu não estou preparado para enfrentar essa zona do medo. Entenderam? Então, às vezes, por exemplo, o terapeuta às vezes fica frustrado, né? Porque o cliente abandonou o processo. Muitas vezes ele abandona o processo porque ele não está preparado para enfrentar a zona do medo. Então, é um grande desafio. Por quê? Quando ele vai querer a mudança, ele vai receber muita crítica, ele recebe crítica da família. Muitas pessoas vão falar para ele que ele está mudando muito, que ele está esquisito, que ele está diferente. Vão começar a falar, você vai trocar o certo pelo duvidoso, por que que você quer fazer essa mudança, para que vai mexer no que está quieto, por que que isso, por que que aquilo, para que vai mexer numa ferida, e um monte de coisa que muitas vezes não deixam, né, você caminhar. Às vezes acho que você também não vai dar conta. Aí você não dá conta também, muitas vezes, se você começar a mudar muito e as pessoas te abandonarem, você não vai dar conta da rejeição. Lembra que eu falei já? Para ir buscar a mudança, se prepare para a rejeição. Por exemplo, todos nós que queremos ter audiência na internet, se prepara para os ataques. Se você acha que você vai ter audiência lá, vai fazer um canal no YouTube e vai começar a gravar vídeo, vai começar a colocar a sua opinião, o seu conteúdo e todo mundo vai te elogiar, você está muito enganado. Porque vão vir as pessoas que vão descer além em você, no Instagram também, e vão falar coisas muito ofensivas. E você vai ter que estar preparado para aguentar isso, porque se você não tiver estrutura emocional para aguentar isso, nem vai para a internet. Nem vai. Porque você não tem estrutura para aguentar a paulada. E também se você ficar lá na internet morno, sem opinião nenhuma, também você não vai conectar com ninguém. Você é morno. Você tem que ter um posicionamento. E a hora que você se posiciona, você vai levar lambada. Vai ter elogios? Vai, mas vai ter lambada também. Não pensa que vai ser só curtidinha e elogios. Porque vão vir críticas. Já teve gente que foi lá no meu canal e falou que eu sou do demônio, que eu vou pro inferno, que não sei o que, um monte de coisa. Então, você tem que estar preparado, entendeu? Para as críticas que vêm. Né? Então... outra coisa. Às vezes eu vou querer fazer alguma coisa também, quando eu estou querendo fazer uma transição, uma mudança, algo aí na minha vida, às vezes eu fico já querendo que eu vou receber elogio, que as pessoas vão me reconhecer. E não é fácil assim, existe uma longa caminhada para as pessoas te reconhecerem. Alguns têm sorte de da noite para o dia aí ser reconhecido, mas nem todo mundo. E aí de repente você coloca lá um conteúdo maravilhoso que você trabalhou tanto, estudou para colocar lá gratuitamente. As pessoas vão lá, vão consumir o seu conteúdo e a maioria não vai dar um cliquezinho para fazer gostei, pelo menos. Por quê? Porque nós somos egoístas. E sabe qual é o primeiro ponto que a gente tem que admitir? Somos egoístas. E às vezes a gente quer ser sempre o bonzinho. Mas todos nós temos o gene egoísta. Isso está na biologia. Tem até um livro, O Gene Egoísta. Está lá na biologia. E aí, esse egoísmo, muitas vezes, a gente não tem coragem de, muitas vezes, falar, vou ajudar esse colega aqui. Vou dar uma curtidinha aqui, pelo menos. Vou deixar um comentário, vou fazer alguma coisa. Não. Por quê? Porque muitas vezes, eu não quero que o outro vença. E outra coisa também, quando a gente parte para essa mudança, e se você começar a dar certo, também tem a questão da inveja. E o invejoso, muitas vezes, ele não quer o que você está conseguindo.
O invejoso quer que você perca o que você tem. Presta atenção nisso. O invejoso não quer o que você tem. Ele quer que você perca o que você tem. Para você ficar sem nada. Entendeu? Esse é o desejo do invejoso. Aí, você pode falar assim, tá, atravessei a zona do medo. Não estou mais com medo se vão me criticar, se vão me julgar, se vão me abandonar, se eu vou passar por alguma dificuldade. Passei a zona do medo. Você vai para a zona da aprendizagem, né? Que já falei isso para vocês. Mas isso é muito importante. O que é essa zona da aprendizagem? É isso que nós vamos ver hoje. E o que é a superação para atingir os seus objetivos? Então agora vocês vão precisar começar a trabalhar mesmo com as ações. Então o que é o medo? O medo é o subconsciente fazendo o trabalho de te proteger. Esse medo no fundo é para te proteger. Mas não adianta ficar no medo, porque quem fica no medo não consegue conquistar o que quer. E aí você pode perguntar assim, né? Tem remédio para o medo? Remédio para o medo é coragem. Mas como que é? Não existe remédio para o medo. É enfrentar mesmo, é criar coragem e enfrentar. Como diz um colega meu, bota uma fralda, uma calça marrom e vai com medo mesmo. Entendeu? Porque vai que no meio do caminho dá uma borrada. Vou fazer uma palestra e eu tô morrendo de medo. Então bota a fralda, a calça marrom e vai. Pode. Entendeu? E vai e enfrenta. Porque precisa enfrentar, né? Vivemos no presente, mas baseado nas lembranças do passado. A gente está sempre lembrando de coisas do passado, principalmente das memórias. E essas memórias estão no nosso corpo, né? E aí vamos lá. Então essas crenças, tudo isso que nós tivemos se torna o quê? Crença, experiência negativa, não só da infância. As experiências negativas que tivemos também na vida adulta, na infância, na vida intrauterina, até os 7 anos de idade. As crenças que colocaram na nossa cabeça, todos esses acontecimentos, as questões do sistema nosso hereditário, lá da nossa ancestralidade, pegando tudo isso que nós já estudamos, virou também nosso paradigma. É um paradigma. Então vamos supor que nós fomos programados aí pelos 5 sentidos, né? Tudo que a gente vivenciou, os 5 sentidos sentiu. Então o consciente aqui é o X. O subconsciente é outro X que está aqui. Está aqui. E aqui está o nosso corpo X também. Então acontece aqui, registra aqui e vem aqui para o corpo. Porque o corpo sentiu, como que o corpo sentiu? Através dos 5 sentidos. Porque a gente fala muito que o inconsciente está no cérebro, sim, mas a memória está no corpo. O corpo é que sentiu. Entendeu? Então, se eu quero ter um resultado diferente, eu vou ter que mudar o X. Então, os nossos 5 sentidos, paladar, visão, audição, o olfato, o cheiro, tudo que a gente, o tato, né? A gente sentiu tudo isso, tudo que foi acontecendo, de bom e de ruim, e registrou. Perdoe me interromper. Proprietária da Duster Prata. Acho que é. Posso mover o veículo um pouquinho? Ele está com sua licença. Não sei o que cortou ali. Tá. Então aqui, no consciente, a gente forma o nosso... A gente precisa entender um pouquinho agora de consciente, subconsciente, todas essas coisas. O consciente forma o quê? A memória, a imaginação, a força de vontade, a percepção, a razão e a intuição. Só que isso é só 5%. É só 5%. As crenças que nós vivemos, que está lá no subconsciente, foi formado pela visão, audição, olfato, tato e paladar.
que isso, nesse mundo físico que nós vivemos, aqui aconteceu isso. Aconteceu algo, eu criei uma memória. Eu tive uma imaginação sobre aquilo, eu tive força de vontade para fazer algo. Eu tive uma percepção sobre uma situação que aconteceu. Né? Eu fiz uma análise racional de algo, tive intuição. Tudo isso está aqui. Aí, mas cada pensamento que eu tenho, cada memória, cada imaginação, cada sentimento que eu tenho, cada coisa, vai ficar registrado onde? Vai aqui para o subconsciente, que depois vem para o corpo, que fica registrado as memórias. Visão, audição, olfato, tato, faz registrar tudo isso no nosso corpo. Por exemplo, você passou, sei lá, vou pegar um fato que aconteceu comigo. Eu fui em São Paulo e fui assaltado. E o cara colocou o estilete aqui, veio por trás e colocou o estilete aqui e me machucou para me roubar. E roubou, né? Aí, quando alguém às vezes chegava até para me cumprimentar que vinha por trás, eu fazia assim, ó, levava um susto. Por quê? Porque aquele jeito que o ladrão chegou e me agarrou por aqui, fez assim com a mão e botou o estilete aqui, ficou uma coisa que demorou a passar. Porque aquele registro ficou no corpo. Então, se alguém já vinha chegando aqui por trás, aquela memória estava registrada. Então, essas memórias estão registradas no nosso corpo. Então, o nosso inconsciente, na verdade, fica aqui, porque está tudo registrado. Aí, qual que é o primeiro passo? Então, eu tive uma memória lá de X. Oh, meu Deus! Criei todo um registro de X e o meu corpo vive X. Só que eu quero um resultado diferente. Mas eu só tenho comportamento, isso é muito importante. Eu só tenho comportamento de X. Eu aprendi X, vivenciei X, registrou X no meu corpo. Eu tenho comportamento, quero comportamento diferente, mas é de X. E aí, se eu não mudar, é uma nova identidade, é uma nova forma de viver. Se eu não mudar isso, eu vou continuar sendo X e tendo os mesmos resultados. Porque todo resultado que você tem hoje é resultado desse X que você é. E se você continuar sendo X, você vai ter o mesmo resultado. X eu estou falando de uma maneira de... Poderia ser A, B, C, entendeu? Esse X que está impregnado em nós me faz ter comportamento de X. Vocês estão conseguindo entender? Veio aqui, alguém falou, escutei, estava no consciente, registrou no sub, que o inconsciente trouxe aquelas memórias, aquelas coisas para o corpo. Eu passei a ter comportamento de acordo com tudo aquilo que eu vivenciei, com todas essas memórias que estão impregnadas em mim. Então eu sou X. Ou seja, mais do mesmo. Mas o que eu tenho que entender é, se não mudar corpo, mente, tudo, entendeu? Não muda. Por isso que muitas vezes só falar o mantra não resolve. Porque tem que ter uma ação. Uma reprogramação disso. E se eu não tenho uma reprogramação disso, eu não consigo avançar. Eu vou sempre colher a mesma coisa, eu vou ser sempre X. Por quê? Porque aqui que está no subconsciente e aqui que está no corpo, X. Olha o que faz. Comportamento X que retorna para o X. Estão entendendo isso? Se vocês entenderem isso, vocês vão entender tudo? Estão entendendo mesmo? Por exemplo, se eu estou plantando banana, eu não tenho como colher maçã. Mas não é só plantar. Ó, eu quero mudar. Eu quero mudar. Eu quero fazer diferente. Eu quero ter um resultado diferente. Mas o que está impregnado no meu subconsciente, no meu corpo, é X. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Se as memórias que estão aqui é de X, se não reprogramar essas memórias, não vai ter Y. Entenderam? Mesmo que você escreva suas metas, que você faça, que isso, que aquilo, porque o seu comportamento, o seu hábito, a sua forma de viver, de pensar e de sentir é X. Isso fica muito claro com o exemplo da escassez, né? Quando a gente tem uma memória muito
coisa veio da pobreza, uma coisa muito enraizada. Como aqui no centro, uma coisa que, você vai ser pobre pra vida inteira, você vai ficar naquela vida a vida inteira, porque À noite. vem lá e traz, a pessoa pode até vir a ter condição, mas ela não consegue procurar, porque tem que estar tão como que assim, eu não mereço, eu não vou conseguir, eu não tenho condição. Não seria mais ou menos assim, um exemplo prático? Não é que eu não tenho condição. Ela Não, pode. ela acredita que não tem. Por que às vezes ela até consegue, e ela perde? Por causa do xizinho. Porque o X não deixa ela ter. Não deixa. Exatamente. Porque ela não. Vamos começar lá, eu tenho que ser. Vamos colocar outro problema, a obesidade, por exemplo. Sei lá. Aquilo tá tão enraizado dentro dela, por um trauma, por um que ela ouviu, por alguma coisa, que ela, por mais que ela tenha, por mais que ela fale assim, não, eu vou ficar magra, vou ficar isso, vou ficar aquilo, mas aquilo tá tão assim que ela não vai conseguir. A obesidade é mais profunda. Tem outras questões, né? Eu queria achar um exemplo mais assim. É mais profundo. Exemplo, ela quer fazer uma faculdade. Um exemplo. Ela até entra na faculdade, começa a estudar, mas lá a memória que ela tem é que, imagine, se você tiver aí, souber ler e escrever, tá bom demais. Ninguém na minha família estudou. Ninguém estudou. Outra coisa, vou deixar de pertencer, entendeu? Então aquilo está registrado. Gente, o que precisa entender é o seguinte: está na memória celular. É isso que eu ia falar. Biologia. Aqui a gente teria que estudar biologia para entender isso. Isso é biologia. Isso tem a ver com aquela que você falou na primeira aula, que a gente tem que se autorizar. Também tem que ter a autopermissão. E aí eu só vou começar a mudar a memória celular, inclusive o formato e o registro, quando eu começar a mudar as memórias. Eu tenho que enfraquecer as memórias negativas para começar a criar memórias positivas. E não é da noite para o dia, porque a maioria não tem paciência, disciplina e determinação para continuar a jornada. Porque não tem paciência para atravessar o deserto. Parece que ninguém consegue entender que nós não moramos no deserto, que atravessa o deserto. E que muitas vezes também não consegue fazer isso sozinho. Se a gente for até para a Bíblia, o povo não saiu do Egito sem um líder. Então por que muitas vezes eu vou precisar de um terapeuta, de um mentor, de um coach, de um psicólogo, enfim, de alguém que me direciona? Porque eu não consigo muitas vezes sozinha ressignificar. Porque não vê, não enxerga, não sim, e às vezes são as perguntas que vão sendo feitas para a gente que vai fazendo a gente ir lá e descobrir onde está a memória. Porque se você quer algo, se você tem algo na sua vida que você quer muito, e você não está conseguindo, e muitas vezes você chega até um passo de conseguir e não dá certo, ou até consegue e perde, existe uma história de uma memória negativa que te impede. E aí o segredo é descobrir essa memória, enfraquecer essa memória negativa e criar uma memória positiva para você conseguir superar essa situação. Exemplo, se eu tenho uma autoimagem negativa da minha pessoa, existem mulheres lindas e maravilhosas, mas ela tem uma autoimagem negativa dela. Por exemplo, Gisele Bündchen deu uma entrevista falando que se achava feia. Era a imagem que ela tinha, né, dela. Então, a gente precisa entender o seguinte: qual é a imagem que eu tenho de mim, quais as memórias que descreve a minha vida. Por que eu faço o que eu faço? Por que muitas vezes eu falo que eu vou fazer algo diferente e eu não faço? Por que eu não faço o que tem que ser feito para mudar? Por causa das memórias negativas, das informações. Lembra que lá no início eu falei? Faça aqueles exercícios da 154 para ressignificar as memórias da primeira infância. Porque tudo é uma informação e você não vai conseguir mudar nada enquanto você não mudar a informação que está registrada em você. A sua história, a sua vida é feita de informações.
Quais são as informações que estão aí que virou o X? Se você descrevesse seu X hoje, como que ele é? Exemplo, eu sou uma pessoa autoconfiante ou insegura? Sou uma pessoa corajosa ou medrosa? Sou líder ou nasci para obedecer, para servir, O que eu sou? Sou empreendedora ou nasci para ser empregada? Eu tenho boa comunicação? Eu consigo falar coisas boas a meu respeito ou eu consigo falar coisas boas só a respeito dos outros? Qual que é a minha autoimagem? Se eu fosse me vender hoje, como que eu me venderia? Porque você vende as coisas dos outros, mas vai vender a gente como é difícil. Qual é a crença que tem? Por exemplo, quer ver por que a maioria dos terapeutas é quebrado, falido? Porque acha que terapia é para ajudar. Não pode cobrar, não pode cobrar muito. Agora vai no médico, ele também é para ajudar. Todas as profissões é para ajudar, exceto o matador de aluguel e olha lá, né? Então, eu sempre... gente, todas as profissões são para ajudar. Todas as profissões são para ajudar. Então a gente tem que pensar nisso. O médico é para ajudar, o piloto, o comissário, a enfermeira, o gari, todo mundo está para ajudar. Fica o gari sem passar lá uma semana para ver como é que fica a nossa rua. Então todo mundo está ajudando. Por que não pode cobrar? Porque tem essa mentalidade, é uma informação que eu tenho. E se eu tenho uma informação que não é para cobrar, que eu tenho que fazer de graça, eu não vou conseguir cobrar. Entendeu? Então, é a informação que eu tenho registrada no meu corpo, nas minhas memórias celulares, na minha mente, no meu subconsciente, é que vai fazer eu ser quem eu sou. Se eu quero mudar, eu preciso mudar a informação para poder criar uma nova identidade. Senão, eu não crio. Entendeu? Como é que eu vou criar essa nova identidade de quem que eu quero ser, se eu tenho uma informação? É simples. Você consegue colocar o Windows 11 no seu computador com o Windows 10 lá? Você tem que tirar, formatar e depois colocar o 11. Simples assim. Agora, qual é o problema? A maioria quer fazer sozinho, né? E aí não dá conta. Esse é o grande problema, querer ressignificar as nossas memórias sozinho. Mas aí tem um detalhe, você vai lá, vai no pendrive, salva o que você quer. Aí você coloca o 11 e coloca o pendrive. Sim, porque eu não quero desfazer. Entendeu? Então, mas o programa que está rodando é diferente. Certo? O programa é diferente, não é o mesmo. Então, eu quero ter resultado diferente, mas eu continuo vivendo como X. Então, nossas crenças e experiências vão determinar nosso resultado. A nossa tarefa agora é mudar essas crenças, esses comportamentos, hábitos, para termos resultados diferentes. O que eu preciso fazer para mudar meus resultados? O que você acha? Essa pergunta é para vocês responderem agora. O que eu preciso fazer para mudar meus resultados? Você que está assistindo pelo vídeo, dá uma pausa no vídeo agora e responde essa pergunta. Se vocês perceberam que eu estou trabalhando com vocês, vocês percebem que desde o início eu venho fazendo vocês pensarem. Até o terceiro encontro eu trouxe bastante conteúdo de teoria e informação. Agora chegou a hora de pensar mais sobre como mudar. Mas aquele conteúdo que eu trouxe de teoria, quando eu trouxe a pirâmide lá, eu preciso ser para fazer para ter. Lembra lá da pirâmide? Ser, ter, fazer. Então eu preciso ser. Eu preciso ser quem eu quero ser. Não, eu quero ser quem? Uma pessoa confiante? Porque quando a gente pede para a pessoa se apresentar, ela não fica assim, sou formada nisso, moro em tal, trabalho assim. A gente não apresenta as nossas características que a gente tem, das nossas virtudes, nossas qualidades. Então, a gente dificilmente consegue entender quem é que nós somos. A maioria, eu estou num grupo, inclusive, de mentoria que eu estou fazendo, lá com o professor Marcos Trombetta, que hoje foi o maior desafio quando ele pediu, quando ele fez a pergunta, quem é você? Teve gente que teve crise de ficar
Passado. Quem sou? Como assim, professor? Quem sou eu? E não é para escrever, sou fulana que trabalha em tal lugar assim, assim, não. Quem sou eu? Então, é difícil falar quem, é desafiante falar quem sou eu. Por quê? Porque a gente não é. As pessoas ensinaram a gente nem se reconhece também. Não nos reconhecemos. Exato. E aliás, e aí ele fez uma pergunta para uma pessoa lá que deu uma pirada. Você é você? Ou você é uma cópia do que fizeram com você? Nossa. Porque muitas vezes nós somos uma cópia do que fizeram conosco. O Harry Sullivan, um grande psicólogo, dizia o seguinte: 95% das pessoas vão ter no máximo uma caricatura de quem ela é. E 5% vão conseguir tirar a verdadeira fotografia. É verdade. Porque nós não conseguimos, vamos morrer sem conseguir entender quem sou eu, ou eu sou uma cópia do que fizeram comigo. Você é cópia ou você é você? Não pode ter medo de encarar as sombras, tem que compreender a polaridade. Porque aí, à medida que a pessoa começa, por exemplo, um processo terapêutico, ela começa a enxergar que ela não é tão inocente, que ela não é tão vítima, que ela não é tão coitadinha. E nem tão boazinha? Nem tão boazinha, ela fala, opa, não quero não. É isso mesmo. Vou continuar no meu lugarzinho aqui que tá bom. Porque não deixar de pertencer. E é um processo que quanto mais você adentrar nas suas sombras, nas suas misérias, o que você tem de pior, eu falei outro dia, como aquela mola bem dura que você pisa nela e na hora que você solta, ela te joga lá pra cima, você vai pra luz, você vai Sim. pra consciência. Mas então, olhar para a sombra, olhar para as feridas é atravessar o deserto. É sair do Egito, de escravidão, porque agora eu sou cópia. Lá no Egito era servo, era mandado, sou cópia. Para ser quem eu sou, tem que ir para a terra prometida. Independente de religião, gente, eu quero pegar a metáfora da Bíblia para a gente entender. Eu estou no deserto, para atravessar a zona do medo, vou passar pelo deserto. Quantos desistiram de acompanhar Moisés? Quantos retornaram? Ah, lá pelo menos a gente tinha isso e aquilo, aquilo outro. Muitos deixaram Moisés. A noção que depois você não pode deixar, depois de todo esse processo, dessa sua descoberta, deixar a sociedade te engolir, né? Exatamente. Porque aí você vai no seu processo, e quando você fala, opa... Mas veja bem, quando você conseguir atravessar o deserto, chegar na terra prometida e realmente atravessar todas aquelas fases lá do slide, aquela lá de trás, se você atravessar, se você conseguir atravessar isso aqui, ninguém mais te segura. Ninguém mais faz você voltar. E você não vai ter medo de perder a amizade. Se você tiver 2, 3 amigos, você está contente. Outra coisa que vai acontecer, vai mudar a sua frequência. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Quando a gente muda a nossa frequência. A gente vai distanciar das pessoas que não acompanharem a frequência. Não é que vai ficar de mal, vai distanciar. Sabe por quê? Então vamos fazer de conta assim que você está no rádio, tá aí na estrada, você ligou o rádio. E aí você está ligada na 98 e de repente você quer ir para 101. Mas você não foi bem para 101 e ficou ali, vai dar uns ruídos. Então esse ruído, porque está em frequência, não entrou na frequência, não dá certo mais de continuar junto. Eu tenho que estacionar na frequência que eu quero. Eu tenho que ligar o meu rádio na frequência que eu quero. E quando eu chegar naquela frequência, eu não vou estar mais preocupada com isso. E aí que entra a mudança, porque se a gente quer o rock, não adianta a gente estar na estação do MPB. Porque a gente tem que mudar essa frequência para aquilo que a gente quer. Exatamente. E quando eu chegar nessa frequência, eu vou encontrar outras pessoas que estão nessa frequência, que vão falar a mesma língua que eu. É isso que eu tenho que confiar. Vai perder muita gente? Vai perder, mas vai ganhar outras pessoas. Vão chegar outras pessoas. Isso eu garanto para vocês. Podem confiar que isso acontece. Porque a frequência elevou. O professor Hélio Couto fala muito disso, né?
É bem interessante a forma quando ele fala, quando a frequência eleva, não tem jeito, você muda. As pessoas, e isso é até uma coisa que precisa pensar quando a gente resolve crescer e a gente é casado, a gente precisa trabalhar para ver se o cônjuge acompanha. Porque quando a frequência dos dois fica muito diferente, vai dar ruído. É verdade. Entendeu? Vai dar ruído porque as frequências estão diferentes. Um está estacionado, um está naquela rádio na 98, outro está na 101, vai dar ruído, tá? Quando eu fiz bariátrica, eu ouvi muito, agora você vai se separar. Uhum. Todo mundo que faz se separa. Tem nada a ver. Não, mas é por isso. Uhum. Porque tem muitos maridos ou esposas que não entendem aquela mudança ali e aí eles começam Sim. Então, eu sou X, desenvolvi X, meu corpo está registrado X, estou tendo um comportamento de X, quero ir para o Y, não é? Então, se eu quero ir para o Y, eu tenho que criar uma imagem mental de como que eu quero ser. Não tem como você começar a mudar sem criar uma imagem mental de quem você quer ser e que resultado você quer obter. Quais são os resultados que você quer obter? E você vai criar uma imagem mental. Então imagine lá, ó. Eu estava X, quero ser Y. Eu preciso viver como Y, criar imagem de Y. E por favor, pelo amor de Deus, não entenda quando eu estou falando viver como Y, que não vai fazer que nem a pessoa que fala assim, não, então agora vou frequentar os restaurantes caros, vou comprar as roupas chiques, não sei o que. Não é isso. Compre pelo menos uma roupa decente que você se sinta bem. Coloque algo que você vá se sentindo. E se você não pode comprar, imagina. Imagina. Cria. Outra coisa, você pode criar vídeo com imagem daquilo que você quer. Você pode fazer o seu quadro da visão. Por exemplo, pega uma cartolina ou no próprio computador, cria lá seu quadro da visão com as imagens daquilo que você quer. E aí você vai começar a viver aquilo como se fosse verdade. Você precisa visualizar aquilo todos os dias como se fosse verdade. Coloque em lugar que você levanta e já vê, né? Vai dormir e vê, imagina, ou cria. Eu tenho uma colega que ela fez um vídeo com imagens e ela conseguiu muita coisa. Com a voz dela ainda falando. Fulana, agora você tá assim, 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 você já conquistou isso, isso. E ela colocava na TV para ela assistir aquele vídeo com a voz dela falando quem era ela para ela conseguir o que ela queria. E ela foi morar, ela conseguiu o namorado na cidade que ela queria, noivou, casou, montou tudo na cidade que ela queria viver. Entendeu? O que ela criou, ela conseguiu. Com muita disciplina. Ela arrumou as imagens, construiu o vídeo, gravou um áudio, montou tudo isso e assistia todos os dias, e botou no celular, e botou na TV, e assistia aquilo e passou a vivenciar aquilo. E ela conseguiu muita coisa. Mas ela teve uma grande disciplina, dedicação e determinação. E estava muito claro o que ela queria, né? Então, e ela teve que se dar permissão, porque ela não tinha permissão. Ela estava presa lá com muitas coisas do que a mãe falou, com o que o pai falou, com o que aconteceu. Então, a gente precisa se permitir. Olha, você falou que eu te lembrar da história da hipnose. Então, muitas vezes, quando eu falo para vocês responder esses porquê, responder essas perguntas, aí teve gente que falou assim, mas dá um incômodo essas perguntas, essas coisas, ficar, né, respondendo isso. Dá mesmo, eu sei que dá. Eu sei que não é tranquilo. E presta atenção até onde é o incômodo. É onde? É no peito? É na garganta? Onde é esse incômodo? Né? Porque tem informação aí. Aí, eu lembrei teve uma época que eu tive síndrome do pânico. E eu sofri 2 anos com síndrome do pânico. Foi uma coisa tão séria, que foi depressão e síndrome do pânico, que eu lembro que um dia eu saí do médico e fui passar na farmácia para comprar o remédio. E aí, o meu marido parou e ele entrou na farmácia para comprar o remédio e me largou no carro. Eu comecei a chorar como uma criança de 5 anos
porque eu fiquei sozinha no carro. E aí, isso aí que nem uma desesperada para a farmácia, uma louca, como se eu tivesse abandonado. Aquilo foi desesperador para mim. Eu falei, não, agora chegou no limite, chegar num ponto desse, eu fui buscar hipnose. Aí, na primeira sessão de hipnose que eu fiz, não conseguiu descobrir a origem desse medo, desse desespero. Mas já deu uma melhorada, mas tudo aquilo que o terapeuta trabalhou e foi buscando de informação, valeu a pena, não veio informação durante a sessão. Valeu muito a pena. Passado mais ou menos uns 2 meses, eu estou ali perto do Giga, e aí eu dou uma olhada para o calçadão. O que eu avisto? Eu, com mais ou menos 7 anos de idade, 6 anos de idade, ali não era calçadão ainda, era rua. Pequena, meu pai tinha vindo em Prudente, meu sonho era vir conhecer Prudente, que eu morava lá no sítio do Guaiçara, em Álvares Machado. Meu pai falou, vou te levar hoje para conhecer Prudente. Só que aí, acho que eu andava devagar e ele tinha muita coisa para fazer, tinha horário de ônibus para voltar. Ele falou para mim, vou te deixar aqui, você não sai daqui, que o pai vai fazer um monte de coisa, depois eu volto para te pegar. Bom, não deu 10 minutos, eu entrei numa crise de choro, chegou um monte de homem, ficou todo mundo ali em volta de mim, tentando me acalmar, e ficou aquele bando de gente ali, e eu esguelava de choro, achando que meu pai tinha me largado e foi embora. E agora, onde é que meu pai está? Não sei onde meu pai está, e o pessoal perguntava o nome do meu pai, e o que ele foi fazer, onde que ele foi, para ver se alguém ia atrás dele, eu não sabia. Quando meu pai voltou, eu estava até roxa. Meu Deus. Aí, quando veio essa imagem, eu falei, captei o pânico. Mas por que ele desencadeou só? Porque quando acontece algum gatilho que acionou aquela memória, sempre a memória é acionada por gatilhos. Aí, quando acionou a memória, veio toda aquela crise de pânico. Aí eu voltei lá e falei, descobri. Agora vamos trabalhar isso. Agora eu sei o que foi que causou a síndrome do pânico. E me curei. Entendeu? Mas era uma coisa horrorosa. Não aguentava trabalhar, não aguentava fazer nada. As crises são horríveis, né? Quem já teve pânico sabe como são as crises. Você vai para o hospital parecendo que você está infartando. Você acha que você vai né? ter certeza que... Sim, aliás, quando você chega no hospital, o médico já faz eletro, faz um monte de coisa para ter certeza que você não está infartando, porque todo sintoma é o sintoma da morte, né? A crise de pânico é o sintoma da morte. E aí, acabei me curando disso daí. Mas por quê? Porque acessou a memória e trabalhou isso, e aí a criança entende que não foi abandonada, que só foi comprar. Então, alguma coisa aconteceu nesse processo aí que, em algum momento, acionou o gatilho do abandono. E aí veio a crise do pânico. E aí era uma crise atrás da outra, uma crise atrás da outra. Né? Teve dia de ir 2 vezes para o hospital. Então, é coisa complicada. Então, veja bem, quando eu vou mudando, vamos dizer assim, vou enfraquecendo essas memórias de Y, vou entrando naquela zona de aprendizagem. Agora vamos voltar lá. É isso que é importante. Aí vocês entenderam agora. Então vamos voltar. Para eu ir para Y, além de eu pensar, começar a ter pensamentos, imaginar as memórias, fazer tudo isso, eu preciso começar a ter comportamento de Y. E para sair de comportamento de X para ir para Y, vocês concordam que é um aprendizado? Então, exemplo, vamos supor que você quer mudar a alimentação. Aí você levanta de manhã e quer comer a mesma coisa que você come todo dia, mas você quer mudar o hábito. Aí para você virar Y, você vai precisar comer diferente, não é? Você levantava às 8, agora você quer levantar às 7 porque você vai fazer academia. É um novo hábito, então você está saindo de X para ir para Y. Ah, eu tinha uma imagem negativa de mim, achava que eu não sabia falar em público, sei lá, gostaria de fazer palestras, por exemplo, mas eu tinha medo de falar em público das pessoas, porque se falar todo mundo sabe, se você não é mudo, você sabe falar. Por que você não fala em público? Porque você tem medo do julgamento, você tem medo de errar e as pessoas darem risada de você. Você tem medo de falar alguma coisa lá, a pessoa te questionar e você não saber responder. É por isso que você não fala em público. Porque falar todo mundo sabe.
E falar em público é o terceiro maior medo do mundo, sabia? É o desconhecido, morte e falar em público. Mas por quê? Medo do julgamento. E se eu errar, aí você vai. Vamos supor, você vai lá, hoje faz uma palestra de 20 minutos. E aí você vai ver que deu tudo certo. Que as pessoas gostaram do que você falou. Aí você confia mais, você faz outra de 30. E você vai fazendo até que você ganha confiança e aí você não vai mais ficar com aquele desespero. Quando a pessoa começa a querer discutir muito comigo um ponto de vista que ele está teimando no dele, eu falo, ponto de vista interessante. Respeite o seu ponto de vista. Pronto. Deixa ele lá com o ponto de vista dele. Aí sim você vai para a superação. Aí você atinge suas metas e objetivos. Mas quando fizer essa caminhada, entenderam isso? Dou 14 irmãos, 2 falecidos. Ela era minha mãe bem mulher à frente do seu tempo. E por ser à frente do tempo, ela saiu de casa muito cedo. E quando uma moça naquele tempo, né, saía cedo das casas, ou ela ia trabalhar em casa de família, ou ela ia para uma zona. E ela acabou indo para a zona de Baixo Meretriz. E na época era Epitácio que tinha. E lá ela conheceu meu pai, eu e minha irmã, tivemos 2. Ela meu pai tivemos nós 2. Só que ela não conseguiu cuidar. Aí a minha tia entra na jogada e fala, as meninas não têm condição de vir num ambiente daquele. Traz pra mim. E trouxe, então, mãe, a genitora, a mãe de criação, que no caso seria a tia, sem figura masculina. Quando eu me deparei com a figura masculina dos 5 ou 9 anos com abuso, e lá pra cá, eu lembro assim, desse ano ainda pensei, era uma raiva, era um ódio, um nervoso que eu tinha, que se você falasse alguma coisa pra mim, eu não gostasse de você, eu ia lá de empatia. Eu puxava o cabelo mesmo, talvez se a gente se encontrasse por aí, tinha que correr, porque pegava. Era uma coisa minha, então era uma fera indomável que eu tinha dentro de mim. Então vamos lá. E você quer ser terapeuta? Essa é a sua meta? Essa é a minha meta. O seu plano de vida? Tá. E por que você não está conseguindo ser? Até então, parece que eu estou buscando muito conhecimento. Tá. Eu tinha uma visão. Então vamos lá. Então você, por ser filha de uma mulher da prostituição, sem julgamento, por ser uma menina que sofreu abuso, uma menina que sofreu abandono, que foi criada por outras pessoas, não tem valor. Como é que alguém vai pagar pelo meu serviço se eu não tenho valor? O único lugar que eu poderia trabalhar mesmo é no serviço público, porque lá é público e eles vão pagar pelo meu serviço. Lá eu trabalho. Lá eu estou servindo. E lá eu tenho uma coisa chamada estabilidade, que dá-se a impressão que eu vou ter segurança. Aí você quer ser terapeuta para ser terapeuta, ou você quer ser terapeuta para curar suas feridas? Não tem como se desvincular, né? Que todo atendimento... Não, entra no sentimento. Entra. Sai do racional. Sai. É para me curar, Tá. Não tem como, é pra Mas curar. se for para ser terapeuta, para as pessoas olharem e falar, olha como ela é uma terapeuta boazinha, olha como ela resolve o problema, olha como ela não sei o quê, aí a sua vida não vai. É uma validação. Porque você está buscando a aprovação. Você não está buscando ser profissional, resolver a vida das pessoas e ganhar dinheiro com isso. Você não está... Quantos anos você tem? 55. Você não está na 55. Você está lá nos 5 anos. E criança não ganha dinheiro. Criança pede dinheiro.
Entendeu? Criança não ganha. Criança não trabalha. É isso que eu falei da Patrícia agora mesmo. Criança não trabalha. Casa, Não, criança não trabalha. e tá bom. Não. Então, mas se não sair da criança, porque você está na memória da criança, de quem não foi validada, não foi aprovada, não foi nada, e ainda quanto adulta, e aí eu tenho que estudar, porque eu nunca tive valor, e se eu tiver 200 diplomas, eu pelo menos posso falar, eu tenho 200 diplomas, então eu tenho valor. Eu estudei, as pessoas que não reconheceram, mas você não está fazendo para você reconhecer o seu valor. Se você busca é porque tem uma fome, de tanto que eu busco conhecimento e não coloco em prática, porque eu preciso aprender mais, porque eu não tenho valor. E aí pode ter 1000 certificados, que não vai, porque o seu ser não tem valor. Ontem, que era o dia X da demissão, né? Eu teria que ir ou não ir. Uma amiga falou assim pra mim: para de mimimi que você já tá. Sem contar a história. Você tá de mimimi? Não. Nós estamos fazendo diagnóstico. Não conta a história. Tá. Não conta a história. Respira e vamos ver de onde vem essa memória. Respira, inspira contando até 4, prende contando até 4, solta contando até 4 e prende. E vamos fazer isso várias vezes. E agora, bem tranquilamente, de olhos fechados, sinta como uma bola azul vai subindo sobre as suas pernas, passa pela coxa, pelo quadril, pelo corpo, pelo tronco, pelo pescoço e chega no topo da sua cabeça e essa bola fica aí. Eu quero que dentro dessa bola você traga a imagem da maior dor de rejeição que você sofreu. Busca ela. E me fala. Relacionado àquilo que você quer e que você não consegue. Uma memória de dor que é algo que você quis muito ou que você foi muito desvalorizada. Só em mente assim, eu só queria um caderno para dar seguimento aos meus estudos. Eu estudava no SESI por bolsa. E acabou o material da caixinha. E veio assim a minha mãe passando a mão. Eu falando: mãe, uma professora falou: vive esse sentimento. Vive esse sentimento. E aí ela passa a mão na cabeça e fala assim: tá bom. E diga. não tinha pão para comer, não tinha nada. Quantos anos você tinha? 7 para 8 anos. Agora olha para essa menina de 7 anos e fala para ela: você só queria um caderno. Eu só queria um caderno. E por isso eu estudo tanto. E por isso eu estudo tanto. Mas eu não tinha nenhum caderno. Eu não tinha nenhum caderno. Porque o SESI não me deu. Ele não dava mais. Nenhum caderno eu tinha. Nenhum caderno eu tinha. E hoje eu estudo tanto E hoje eu estudo tanto. para dizer: eu mereço um caderno. Para dizer que eu mereço um caderno. E que eu sei usar um caderno. E até hoje eu estou tentando provar que eu sei usar um caderno e que eu mereço um caderno. E até hoje eu estou tentando mostrar que eu sei usar um caderno. E os meus cadernos são meus. E por isso eu estudo muito. E por isso eu estudo muito. E quando eu enfeito os meus cadernos, E quando eu enfeito os meus cadernos, eu estou dizendo: pessoal, vocês não me deram valor. pessoal, vocês não me deram valor. E hoje eu posso comprar um caderno todo enfeitado. E eu tenho um caderno Eu tenho muitos cadernos. para provar para vocês Para provar para vocês que você estava errado. que você está errado. E por isso vinha aquela raiva. E por isso vinha Aquela raiva. Soca mesmo se for o caso. Aquela raiva. Aquela raiva de quem não me deu o caderno.
E hoje eu escrevo nos cadernos. E hoje eu escrevo. Eu estudo, estudo, estudo. Vocês estavam errados. Vocês estavam errados. Agora pega essas pessoas que te negaram o caderno. E eu quero que essa criança diga para ela assim: eu não vou mais buscar a aprovação de vocês. Eu não vou mais buscar a aprovação de vocês. Porque agora eu sou adulta. Porque agora eu sou adulta. E eu posso comprar meus cadernos. Eu posso comprar meus cadernos. E eu não preciso estudar tanto E eu não preciso estudar tanto para falar para vocês que eu mereço um caderno. para falar para vocês que eu mereço um caderno. Porque eu sou boa aluna. Eu sou boa. Então eu mereci um caderno. Eu mereci um caderno. E vocês não me deram. E vocês não me deram. A partir de hoje, A partir de hoje, eu faço o curso se eu quiser. eu faço o curso se eu quiser. Mas não para provar para vocês Mas não para provar para vocês que eu sou boa aluna e que eu mereço um caderno. que eu sou boa aluna e que mereço um caderno. Pega isso aqui e faz de conta que isso aqui é a criança. E você vai falar para ela: minha querida criança, Minha querida criança, até hoje você tomou conta de mim. até onde você tomou conta de mim? Eu te deixei aprisionada, Eu te deixei aprisionada, buscando um caderno. buscando um caderno. Buscando a aprovação para ter um caderno. Buscando a aprovação para ter um caderno. E como eu não tive essa aprovação, Tive essa aprovação, eu achei que você não merecia, eu achei que você não merecia, que você não fez o suficiente. que você não fez o suficiente. E te castiguei até hoje, Te castiguei até hoje, buscando um monte de conhecimento buscando um monte de conhecimento só para a aprovação das pessoas. só para a aprovação das pessoas. E aí, querida criança, E aí, querida criança, você queria se divertir, você queria se divertir, você queria viajar, queria viajar, mas eu estava só gastando dinheiro com os cursos. mas estava só gastando dinheiro com cursos. Sabe por quê, querida criança? Sabe por quê, querida criança? Porque eu estava te castigando. Eu não estava te castigando, Porque você era pobre porque você era pobre e não tinha o caderno. e não tinha um caderno. E eu estou dizendo para você até hoje: E eu estou dizendo para você até hoje, você é pobre você é pobre e não pode ter dinheiro. e não pode ter dinheiro. Ninguém vai pagar para você Ninguém vai pagar para você as suas terapias. as suas terapias. Sabe por quê, criança? Porque criança, Você não ganhou nenhum caderno. você não ganhou nenhum caderno. Quem vai pagar pela sua terapia? Quem vai pagar pela terapia? Só que hoje eu mudo essa história. Só que hoje eu mudo essa história. Eu vou tirar você dessa prisão. Eu vou tirar você dessa prisão. E a partir de hoje, E a partir de hoje, eu vou dar valor nas minhas coisas. eu vou dar valor nas minhas coisas. Porque aquele povo lá estava tudo enganado. Porque aqueles povo estava tudo enganado. Agora eu vou pegar todo o conhecimento, Agora eu vou pegar todo o conhecimento, vou transformar vidas, vou transformar vidas, inclusive de pessoas que sofreram como você. inclusive de pessoas que sofreram como você. Então hoje eu liberto você dessas algemas. Então hoje eu liberto você dessas algemas. E a partir de hoje, E a partir de hoje, o meu trabalho tem valor o meu trabalho tem valor. e eu aprovo o meu trabalho. E eu aprovo o meu trabalho. O mais importante sou eu O mais importante sou eu. e hoje eu transformo todo o meu conhecimento E hoje eu transformo todo o meu conhecimento em projetos em projetos para mudar a vida das pessoas. para mudar as vidas das pessoas. E eu tendo dinheiro, criança, E eu tendo dinheiro, criança, agora a gente vai poder viver tudo aquilo que a gente não teve. agora a gente vai poder viver tudo aquilo que a gente não teve. A gente pode ir na Disney. A gente pode ir na Disney. Opa! Adorei. Então você me ajuda Então você me ajuda a mudar essa memória negativa, a mudar essa memória negativa, transformar em positiva, transformar em positivo, porque eu vou fazer muito dinheiro porque eu vou fazer muito e nós vamos se divertir muito. e nós vamos se divertir muito. Tudo aquilo que faltou, Tudo aquilo que faltou, você vai ter agora. você vai ter agora. Agora eu faço as pazes com você. Agora eu faço as pazes com você. E eu não preciso mais provar nada para ninguém. E eu não preciso provar mais nada para ninguém. Leva ela no seu coração. Te levo no meu coração. Leva aí no coração. Pega esse daí, leva. E fala: agora eu adulta, Agora eu adulta, trabalho. trabalho, Sou uma terapeuta renomada. sou uma terapeuta renomada. Meus clientes gostam do meu trabalho. Meus clientes gostam do meu trabalho.
Me indicam mais clientes. Me indicam mais e mais clientes. E a gente faz bastante dinheiro. E a gente faz bastante dinheiro. E viaja pra caramba. E viaja pra caramba. E se diverte. E se diverte. Agora tá tudo bem. Agora tá tudo bem. Inspira e expira. Perceberam que todo problema tem uma história? Um caderno? Tá vendo que você ganhou um caderno? Tá vendo? Não é o caderno. Não é o caderno. É o fato que aconteceu dentro da sala de aula. É a humilhação. A dor da humilhação, a dor da rejeição, a dor da injustiça. Com certeza, muita gente entendeu aqui onde é que está o seu problema. E a hora que você identificar essa memória, a sua vida muda. E agora você vai conversar com essa criança pelo menos 30 dias. E é bem a sala de aula mesmo. Uhum. Porque o jeito que a Bruna falou, amanhã você tem que trazer um caderno, não tem mais caderno da caixinha pra te dar, não. Fala pra tua mãe. E por que eu sou professora? Entenderam, gente? Todo problema que eu estou vivendo tem uma história raiz. Como a gente influencia. Lembra que eu dei pra ela de lembrança? O caderno. O caderno tapadinho, ó. Como a gente influencia. Quando você vê alguém com um problema, ou você que está num problema que não sai, qual é a história raiz disso? Vai na memória. Mas muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Eu, inclusive, criei um programa que chama Programa RIM, que eu vou trabalhar com as pessoas 6 sessões, que vai ser a reprogramação dos registros das informações negativas. Entendeu? Por quê? Essas memórias negativas precisam ser modificadas. E eu não estou fazendo o que eu preciso começar a fazer. Terceira pergunta, o que eu estou fazendo que eu preciso fazer mais ainda? Tem coisa que eu estou fazendo que está dando certo, eu preciso fazer mais. E o que eu estou fazendo que eu preciso melhorar? Eu já estou fazendo, mas eu preciso melhorar. Vou pegar o que eu preciso melhorar? Eu preciso melhorar a minha comunicação no Instagram. Para conseguir o resultado que eu quero. Então, aqui é o diagnóstico. Baseado no que você quer e que você não está conseguindo, responde essas 4 perguntas que vocês vão conseguir encontrar a resposta. Você que está aí assistindo vai pausar o vídeo e responder essas perguntas e a gente volta daqui a pouco. Respondam essas perguntas. É para responder. Essas 4 perguntas, às vezes, requerem um bom tempo de pergunta. Hoje é só, assim, um despertar. Depois vai vindo. Depois vão vindo. Vão sempre fazendo ela e vai refazendo essa pergunta que vocês vão percebendo que vão vir ideias. Uma resposta meio que imediata, que mais incomoda, depois vai amadurecendo. Depois vai começar a surgir. E por isso que é bom jogar essas perguntas para a mente, porque ela vai trazendo respostas para a gente. Inclusive vai ajudar a despertar a criatividade. Agora vamos pensar aí, dentro do que você quer. Vamos lá para o FOFA que eu falei aquele dia, bem rapidamente, que é o SWOT, que essa é uma boa ferramenta para a gente entender. Baseado nisso que você quer e que está meio desafiante de conseguir, mas quais são as forças que você já tem para conseguir? O que você já tem de forças? Forças é coisas boas. Exemplo, eu quero abrir uma empresa e eu tenho capital, eu sou empreendedora, eu comunico muito bem, eu tenho credibilidade, o meu produto é bom, as pessoas se interessam, eu tenho um network bom. Tudo isso são
forças. Essas coisas que a gente tem de bom para conseguir o que eu quero são as nossas forças. E o que eu tenho de fraqueza? Que vai ser os pontos que eu vou precisar melhorar, que eu vou precisar eliminar a fraqueza e fortalecer. Exemplo, se eu quero ser palestrante e eu não tenho uma boa comunicação, então é uma fraqueza. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que aprender a me comunicar bem se eu quero ser palestrante. Não é? Se eu quero ser terapeuta, e aí eu tenho dificuldade de cobrar porque eu fico com dó dos meus clientes, eu vou ter que trabalhar isso. Às vezes eu vou ter que fazer aí uma hipnose, uma reprogramação, alguma coisa, porque eu tenho dó de cobrar. Porque eu fico achando que de repente a pessoa já está com problema e eu estou com dó de cobrar. Porque ela já está com problema. Não é? Ou, vamos supor, eu quero ser terapeuta, mas eu tenho pouco conhecimento da psicologia, da mente humana. Então eu preciso estudar a mente humana, eu preciso estudar um pouco mais de psicologia, preciso entender como é que o ser humano funciona. Eu tenho que buscar essas informações. Porque como é que eu vou trabalhar com vidas que vão trazer as dores e os traumas deles se eu não tiver conhecimento? Eu tenho que transformar uma fraqueza em fortaleza. Então, isso aqui é o raio-x. A gente tem que ter a coragem de fazer esse raio-x da nossa vida, para eu poder melhorar. E aí, e não é só, eu tenho essa fraqueza, tá? Mas aí, quais são as ações que eu vou fazer? Isso chama planejamento estratégico. Quais são as ações que eu vou fazer para eu transformar minha fraqueza em forças? Quais são as ações? E quais as oportunidades que eu tenho no meu campo de trabalho? Ou nessa meta que eu quero aí? Isso que eu quero. Quais são as oportunidades? Exemplo, o mercado está muito propício. Eu participo de vários grupos de pessoas que têm um bom conhecimento e que pode me ajudar. Eu tenho oportunidade de expandir, eu tenho oportunidade de crescer. Enfim, quais são as oportunidades que eu tenho? Eu tenho que pensar em todas as oportunidades. Quais são as oportunidades que estão aí abertas? Eu tenho oportunidade de fazer parcerias? O que eu tenho de oportunidade para poder crescer? E lembrando que parceria tem que os dois ganharem, não é um lado só que ganha. Que aí não é parceria, aí é vampiro. Certo? Parceria os dois têm que ganhar. Quais são as ameaças que eu tenho? Por exemplo, de repente, o meu negócio depende de leis do governo, é uma ameaça. O meu negócio depende de cada prefeito, governador ou presidente que entra. É uma ameaça. Por exemplo, se eu ficar terapeuta, se eu ficar doente, é uma ameaça, porque aí não entra dinheiro, né? Então, são várias nuances aí que pode acontecer, que pode nos ameaçar o nosso negócio. Uma pandemia pode ameaçar o negócio, né? Então, a ameaça é sempre no ambiente externo. A oportunidade também é sempre no ambiente externo. Agora, a força e a fraqueza é no ambiente interno, é aqui, interno. Seja interno dentro da empresa ou interno com a minha pessoa, né? Coisas minhas forças, minhas fraquezas. Oportunidades que eu tenho. O que pode ameaçar o meu trabalho. Né? Isso aqui serve tanto para fazer dentro de uma empresa, como fazer o meu diagnóstico enquanto pessoa, baseado no meu objetivo. Né? Agora, não é levantar e guardar na gaveta. Eu tenho que levantar isso aqui e fazer um planejamento. Então eu tenho isso de força, eu vou aproveitar tudo isso que eu tenho. Isso aqui vai ser meu marketing. Minhas forças, por exemplo, 20 anos de terapeuta, é uma força. 20 anos, né? 30 anos
na educação, é uma força. Se você está na educação com alguma coisa nesse sentido. Aquilo que você tem que usar como força, né? Por exemplo, mais de 1000 pessoas atendidas, é uma força. Entendeu? É isso que a gente tem. O que eu faço, eu tenho que transformar numa força. Vamos pegar uma faculdade. Mais de 200 mil alunos formados. É uma força. Mais de 30 anos no mercado. É uma força. Agora, e você? O que você tem como força? E o que você tem de fraqueza? O que você tem de oportunidade? O que ameaça o seu projeto? E aí é preciso fazer um planejamento para aproveitar as forças, transformar as fraquezas, aproveitar as oportunidades e fugir das ameaças. Evitar as ameaças. Das ameaças a gente tem que correr dela e se prevenir, né? Bom, alguma dúvida sobre esse daqui para vocês fazerem? Que esse aqui vocês vão fazer em casa, né? Vai fazer em casa, pegando o que você quer, pensando se é você um projeto seu, você vai levantar suas forças, suas fraquezas, suas oportunidades, suas ameaças. Se é na sua empresa, levanta. Gente, e é tão legal quando faz isso na empresa, porque na empresa, como que é feito? A gente junta os funcionários. Junta os funcionários e, baseado no planejamento que a empresa vai fazer, junta a equipe e a própria equipe vai levantar as forças. E é interessante que a gente dá aqueles post-it e eles vão escrevendo as forças, os outros escrevendo as fraquezas, as oportunidades, as ameaças. E muitas coisas, vários escrevem igualzinho, mas também vem algumas coisas diferentes, que cada um enxerga, cada um vê. Então é muito legal que aí você faz um painel e você vai colocando todas as forças da empresa, todas as fraquezas, todas as oportunidades, o que ameaça a empresa. E aí sim a gente traz planejamento estratégico. A gente pode fazer isso na parede da nossa casa também. Sim, exatamente. Então na empresa a gente coloca um painel, divide e depois os funcionários vai colocando lá. E de repente uma coisa que ele colocou até como força, de repente você vai ver uma fraqueza, ou ele colocou uma fraqueza, é força, aí a gente tem que discutir tudo isso para poder ajudar. Aí vai ter o planejamento. Para cada ação, para cada situação tem que ter uma ação. Entendeu? Que ações que eu vou fazer? Quais são as ações que eu vou fazer? Então não é assim, eu tenho essas oportunidades. Tá, e o que você vai fazer para buscar essas oportunidades? Aproveitar elas. Eu tenho essas forças. O que você vai fazer para fazer isso virar para você relevância mesmo, credibilidade, recurso financeiro? Fazendo esses post-its na parede, assim, para eles irem ajudando, assim, por dia, entendeu? O que amanhã você consegue fazer? Então, a gente primeiro programava, fazia os post-its, colocava lá, e aí era a meta do dia, né? Fazer tal coisa, olhar para isso, Sim. iniciar aquilo. As metas também. Sim. Vai mudar. Mas esse daqui é muito legal quando faz em empresa, pegar os. Você pode fazer para você também com post-it. Uma grande empresa que eu trabalhei teve a noção. Então, e fica muito legal quando faz isso. Não só a empresa, na prefeitura, serviço público também pode fazer o planejamento. As empresas normalmente fazem para 5 anos. Tem igrejas fazendo planejamento para 5 anos. Principalmente as evangélicas. Muitas igrejas fazendo. A Adventista mesmo fez para 10 anos. Planejamento estratégico. Como que a igreja vai fazer para ela crescer, para ela expandir, né? E trazer mais fiéis. Então foi feito o planejamento, né? Então tem igreja que faz. Então não é só empresa ou pessoa física ou prefeitura. Todos nós podemos fazer. Bom, aí, agora, se não colocar isso aqui em prática, não adianta nada. Vai escrever e vai ficar lá, né? Para barata passar em cima, o grilo, sei lá o quê. Então, precisa aproveitar isso. Agora, vocês vão escrever aí para vocês, numa folha que é limpa, que não tem nada escrito, quem você quer ser.
Sua nova identidade. Hã? Responder, não só escrever a pergunta, mas responder. Vai escrever a pergunta e responder. Quem eu quero ser? E coloca tudo. E você aí de casa também. Pega o papel e coloca tudo. O que você quer ser, quem você quer ser.